Poucos minutos, grandes reflexões. Uma análise da vida, da história e da sociedade através de uma ótica bíblica e dos preceitos fundamentais de Cristo Jesus, com o pastor Adélio Júnior, pastor da Igreja Congregacional de Centro Sé, Bahia. Estou mais uma vez próximo ao Rio São Francisco e eu quero, em poucas palavras, compartilhar com você a história das carrancas, porque o nosso tema dessa vez é carrancas e carrancudos. As carrancas são esculturas e elas têm rosto de animal ou de homem, mas tem um semblante mau, tem traços que lembram a cara de um cavalo, mas são também usadas como amuletos. Na história do São Francisco, as carrancas estão sempre aliadas à defesa, porque elas eram postas nas frentes das barcas para expulsar espíritos maus, a ideia do nego d'água e outras variações, surubim-rei e tantas coisas que inventaram. Mas você sabia que a palavra carrancudo vem exatamente da palavra carranca? Por quê? Porque a carranca é aquele semblante sombrio, maléfico. E aí, você, quando está de cara fechada, quando está muito triste, de mau humor, você começa então com aquele semblante carrancudo, isso é, que lembra a carranca. Aqui é um lugar lindo, lindo. O Rio São Francisco é impressionante. E apesar da beleza do rio, a carranca não muda o semblante. A carranca é o mesmo semblante. E aí, lendo sobre a história das carrancas, eu me lembrei de Provérbios capítulo 15 e o verso 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. É bom a gente imaginar o que é alegria. Para a gente entender o que é alegria, vamos pensar primeiro o que é que alegria não é. Alegria não é saciedade. Né? Para muita gente hoje, alegria é você estar saciado. Pronto, eu recebi um presente, então isso é a minha alegria. Eu sentei num belo restaurante, isso é a minha alegria. Eu sentei com amigos e tomei assim aquela belíssima Coca-Cola, então eu estou alegre porque eu estou saciado. Mas a alegria não é isso. A segunda coisa que a alegria não é, a alegria não está no acumular. Essa alegria não descansa, porque se a alegria está no acumular, então você não descansa, porque você tem que cuidar do que você ganhou, tomar cuidado para não perder e correr atrás de coisas que você quer acumular. Então essa não é alegria. O que é alegria então? Alegria é entregar-se totalmente a Deus. Nessa alegria você tem razão de descanso, você tem razão de gratidão. Essa alegria começa na alma e domina o corpo. Agora entenda que essa alegria que começa na alma e domina o corpo, ela vai ter expressões faciais. E a gente precisa imaginar exatamente assim. Porque, não, eu sou uma pessoa alegre, mas como? Se ninguém vê, ninguém percebe. Você é como uma carranca, muda o cenário, o rio fica mais bonito, o rio fica diferente, aparecem montanhas, outras coisas, mas você não muda o semblante. Quantas pessoas são assim? Está acontecendo um monte de coisa legal em volta, coisas maravilhosas acontecendo, você não muda o semblante, você só pensa naquilo que você perdeu, você só está imaginando a ideia dos maus espíritos, talvez. Acho interessante que quando os discípulos estão dentro daquele barco e eles veem Jesus andando sobre a água, um discípulo vai, os discípulos gritam, é um fantasma. E não era um fantasma, era Jesus. Começa a pensar nisso comigo. De repente você está no meio de uma situação e a situação parece estranha e você diz é fantasma, é coisa contrária, e não é. É a mão de Deus que vem para acudir, é Deus que está ali do teu lado. Então, por favor, ao olhar para a beleza desse rio, olhar para as imagens que você vai contemplar, que você tem maior privilégio do que eu por ver tanta coisa, joia que tem aqui, comece a imaginar, será que eu não preciso trocar um pouco o meu semblante? Será que não preciso me alegrar com o pouco que eu tenho?
Será que eu não preciso fugir da ideia das carrancas? Não porque você é um nego d'água do São Francisco, pelo contrário, você é alguém que tem o Espírito de Deus e por isso o seu semblante tem que mudar. Carrancudo, para que isso? Né? Por favor, ao olhar para a foto ou a imagem de uma carranca que vai aparecer, lembra, troca a sua, para que as pessoas não o taxem dessa forma. Carrancas e carrancudos. Que derivações! O São Francisco começa em Minas, e desde Minas tem a ideia das carrancas. E daí você tem Minas, você tem Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, até chegar no oceano e a tradição das carrancas. Muda o estado, muda tudo e continua as carrancas. Mas não podem ficar os carrancudos. As carrancas servem para afugentar espírito, mas que espírito? Se a própria carranca já tem uma aparência maléfica. O homem sem Deus inventa coisa. Mas se você tem Deus, você vence todas as coisas. Deus te abençoe. Inscreva-se no canal, deixe seu like e marque o sininho para ser avisado de nova postagem. Deus te abençoe.